Hello. Hello! Hello! Hello. Você está nos Críticos. Débora Gilberg Sargentelli, neta de uma pessoa extremamente importante na cultura brasileira, resolveu escrever um livro, e um livro que fala sobre o amor. Você acha que ainda o amor é uma coisa que move as pessoas para lerem livros hoje em dia, minha cara Débora? Acho. Até era uma preocupação que eu tinha, na verdade, porque eu não sabia como o livro ia performar, né? Então eu pensava que mulheres mais jovens e tal iriam se identificar muito e era um nicho que eu achava que eu ia conseguir chegar com o que eu queria dizer. Só que está sendo uma repercussão muito maior do que eu esperado e eu tenho recebido assim mensagem de mulheres idosas de 80 anos falando que se identificam e é porque é isso, na verdade, todo mundo já passou por essa fase, né? Tipo, o primeiro grande amor, as escolhas de entrada na vida adulta e tudo mais. E aí, é assim, o livro fala de amor, mas não um amor romântico, assim, sabe? Príncipe encantado e tal. Ele fala do amor do dia a dia, assim, aquele amor com problemas. E é por isso que ele colocou esse título, Quando Eu Conheci Você? É, o título é exatamente isso, assim, é tipo como se a vida mudasse no dia que a personagem conheceu o personagem. Você, o que se trouxe de experiência própria para escrever o livro? Porque tem sempre isso, né? Muita coisa, assim. Desde 2019 eu fiquei doente e aí eu tinha muitas dores abdominais e ninguém descobriu o que que era. E isso me trouxe muitas angústias, assim. Então, além de eu sofrer com essas dores e, enfim, passar mal, ter que ir para o hospital e tudo mais, comecei a ter muitas ansiedades e sensações que eu não tinha antes. E ano passado foi um ano que essas dores, essas crises que eu tinha de dor se intensificaram muito. Eu fui internada várias vezes e eu ficava muito angustiada com isso. Então, o livro, na verdade, fala de uma personagem que resolveu fazer um aborto. Isso é logo no início. E aí eu criei isso para poder encaixar as minhas dores, né? Porque ela ficava assim: será que eu estou tendo as dores por isso? Porque ninguém explicava, né, que dor era essa. Então, era uma dor emocional com, enfim, então tudo que se fala assim de ansiedade, angústias, questões de pensar, como eu vou ter dinheiro para entrar na vida adulta, sair da casa dos pais e tal, são muitas sensações que eu estava vivenciando e estou vivenciando ainda, mas a história em si é inventada. Eu achei interessante porque, assim, todo mundo já teve uma grande paixão, que se transformou numa paixão avassaladora, tal, e nem sempre elas duram, né? É. Quando você escreveu isso, quando você escreveu o livro, você também levou isso em consideração, que por mais que as pessoas se apaixonem, vivam intensamente aquele momento, não é como no cinema, que às vezes dá certo e às vezes Exato. não dá, né? Exato. E assim, isso também foi uma coisa que eu estava começando um novo relacionamento e tal, mas também foi um relacionamento cheio de problemas, assim, tipo, muito amor, paixão, esses pensamentos de, ai, será que a gente vai morar junto, sei lá o quê, mas muitas, assim, muitas angústias. Ele passou por uma depressão enquanto a gente estava junto, então foram muitos altos e baixos, assim. Então eu trouxe muito isso para a história também, tipo, fala do amor, mas fala desses percalços assim ao longo, sabe? Não necessariamente o casal vai dar sempre certo. Às vezes eles se amam, mas não é o momento, né? Como é que você resumiria a história do livro? Cara, a história do livro é sobre um casal que se conhece e logo no primeiro encontro tem uma gravidez indesejada. E aí é como eles vão lidando a partir disso. Então, tipo, tem essas dores que ela vivencia, dores abdominais, e aí ela fica, será que é porque eu resolvi fazer um aborto? E aí, tipo, é porque assim, eu sempre pensava muito nisso, né? A gente tem a noção de que mulheres pobres, quando não têm acesso, vão fazer aborto e tal, e é uma coisa super recriminada, e mulheres ricas querem abortar e vão lá e abortam. Só que era uma questão que eu pensava muito que também não é tão simples assim. Tem a dor emocional de fazer essa escolha. Então,
eu peguei o livro fala disso, assim, um casal que, na verdade, começou dessa forma e vai tendo que lidar com essas dores de crescer junto, né? De tomar decisões, ir morar junto, como ganhar dinheiro, tipo, tá muito difícil para os jovens, né? Então, ter vários empregos, ter que lidar com essas angústias, ter que lidar com depressão, enfim, aí o livro vai lidando com esses altos e baixos. Quando eu vi o resumo do livro, me lembrou um filme dos anos 70 chamado Cousin Cossar, Primo Prima, que óbvio, mostra uma gravidez indesejada, mas eles acabam decidindo ter a criança, só que ele vai embora e ela fica tomando conta da criança. Se reencontram muitos anos depois, inclusive num segundo filme, que inclusive foi esse filme que me chamou a atenção do primeiro, né? E é interessante porque hoje em dia essa discussão sobre a questão de família está tão polarizada, não, tão discutida, né? Exageradamente discutida, que quando pinta um livro como o seu, que, digamos assim, eu não li ainda, mas todas as referências que eu tenho são muito interessantes, de uma coisa muito simples, que é assim, como é que você lida com o dia a dia com uma outra pessoa, não é isso? É exatamente isso, assim, e as mensagens que eu tenho recebido depois são de pessoas se identificando, porque, na verdade, o livro ele não tem tipo um grande acontecimento, são vários acontecimentos de como é a vida, né? Tipo, angústias do dia a dia, questões assim fundamentais da nossa vida mesmo, sabe? Interessante. E você já tem ideia de um segundo livro com toda essa temática? Isso não para simplesmente num livro, imagino, né? Não, eu até, assim, eu sempre escrevi poesias, né? E meu projeto de conclusão da faculdade foi um livro de poesias, mas na época eu era muito insegura e fiquei assim, não sei se eu quero publicar. E aí a UFRJ publicou, assim, ela tem como referência, mas eu nunca publiquei por uma editora. E aí eu tenho essa vontade de voltar a mexer nele e, assim, né? Esse é um livro que já existe, mas fazer esse livro, e eu tenho uma história que eu estou escrevendo. Ela não é exatamente essa mesma temática, assim, mas fala muito disso, assim, é uma história que vai ao longo da vida de uma mulher, só que fala muito dessas questões da juventude, do dia a dia, também não é uma coisa fantasiosa, é uma coisa bem corriqueira, assim. E eu soube que no lançamento do livro teve uma procura muito grande no lançamento, né? Foi. Não, eu estava assim, né? A gente sempre fica nervoso, então eu botei a minha meta assim, quero vender 100 livros, se forem 80 pessoas eu vou ficar muito feliz. E aí foram mais de 200 pessoas, Uau. tinham 200 exemplares, e aí acabaram em 24 horas. Foi assim, muito além do esperado. A Livraria da Travessa tinha me avisado no início, né? Eles falaram, olha, a livraria fecha às 10 e tal. Só que a fila ficou tão grande, tipo, foi até a rua, que eles deixaram a livraria aberta. Que legal. Acabou meia-noite, assim, aí eles vieram falar no final que foi o maior lançamento do ano, pediram livros, porque normalmente as livrarias, em novos autores, né, eles catalogam seu livro, mas ele não fica com seu livro físico nas livrarias, porque eles não sabem como o livro vai performar. E aí a Travessa pediu livros para todas as travessas, está indo até para Portugal agora. Isso que eu achei interessante, quer dizer que o seu livro já vai para Portugal também, olha que legal. Vai, no fim de agosto ele vai chegar na Travessa, né, de lá, porque foram eles que tiveram acesso de como foi, né, o lançamento. Que legal. Bom, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigada. E vamos ver novos títulos de você no futuro, assim espero. Vamos. Bye. 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 Goodbye.